Meus amigos, com imensa satisfação, com imensa gratidão e alegria, aqui estamos mais uma vez para este momento solene da Casa de Palestra Pública e especialmente considerando as atividades em andamento comemorativas do centenário desta casa. Uma casa que completa um centenário merece de todos nós o maior apreço, não que as outras não mereçam, mas um centenário é uma ocasião muito especial, deve receber de todos nós um carinho imenso, porque uma casa que alcança 100 anos de atividades, ela traz em sua história o esforço e as lutas dos seus pioneiros. Numa época em que se enfrentava imenso preconceito, há 100 anos, é natural que as lutas não tenham sido pequenas. Mas não se trata apenas das lutas iniciais. Ao longo de 10 decênios, de um século, naturalmente que as lutas também foram muitas. E os personagens que construíram a história da casa, desde os pioneiros até os que hoje aqui estão labutando, devemos todos nos alegrar imensamente com uma data comemorativa desta expressão, cuja comemoração se estende já de alguns meses e vai culminar agora nos próximos meses. Eu quero saudar a vocês todos com a minha gratidão, com a minha alegria, saudando também os internautas da Rede Amigo Espírita, que transmite a palestra ao vivo. Motivo de muito júbilo, de muita gratidão a todos nós, pelo trabalho incansável do conhecido Zé Aparecido, que coordena esse trabalho da Rede Amigo Espírita, levando por toda parte, através da internet, esses júbilos que o conhecimento espírita nos permite desfrutar na troca de informações e, naturalmente, nessa divulgação tão intensa que a doutrina espírita tem merecido por parte dos espíritas. É uma alegria porque realmente a doutrina espírita tem muito a nos oferecer. E nós queremos trazer para vocês a abordagem desse tema que aí está, liberdade e progresso, considerando o momento que estamos vivendo, a atualidade da obra de Allan Kardec, uma vez que aí estão duas leis divinas. Se pegarmos o Livro dos Espíritos e abrirmos no índice, verificaremos lá que Allan Kardec apresenta didaticamente as leis divinas. Moisés já apresentara os 10 mandamentos. Foi a primeira versão da lei para uma época de completa ignorância. Depois veio Cristo pessoalmente viver as leis de Deus, demonstrando no comportamento, nas ações, as leis divinas. Mais adiante, com o amadurecimento da mentalidade humana e o advento do Espiritismo, nós tivemos esta classificação didática das leis divinas através do Livro dos Espíritos. E lá está no índice esta relação das leis. Será de máxima importância que tenhamos a curiosidade didática de abrir o índice do Livro dos Espíritos para verificarmos a pedagogia do mestre, para verificarmos o trabalho exaustivo de Allan Kardec na codificação, na organização do Espiritismo. E vamos naturalmente nos deparar com a relação das leis. Lá nós temos a lei de adoração, a lei de conservação, a lei do trabalho, a lei de igualdade, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de destruição, que deve ser entendida como transformação. E entre elas estão essas duas leis, liberdade e progresso. E será interessante iniciarmos a nossa apreciação verificando a definição da palavra liberdade no dicionário. Esta não é uma definição espírita, esta é uma definição de dicionário.
Liberdade é o direito de proceder conforme nos pareça, contanto que esse direito não vá contra o direito de outrem. É uma definição de dicionário, e a gente já nota uma perfeita conexão com o dever que temos de respeitarmos uns aos outros. Porque notem, realmente nós temos a liberdade de escolher este ou aquele caminho, de tomar este ou aquele rumo. No ano passado nós tivemos as chamadas manifestações de rua no Brasil. Direito justo, nobre, de reivindicar, de protestar, de discordar com as ações em andamento no país. Mas essa liberdade de protestar, essa liberdade de discordar, de reivindicar, não nos dá o direito do vandalismo. Porque o vandalismo atenta contra o direito de outrem. E é interessante pensar que a palavra progresso, por sua vez, é apresentada no dicionário com essas definições: marcha ou movimento para adiante, adiantamento, desenvolvimento, movimento progressivo da civilização, aperfeiçoamento. Todos nós estamos vendo isso em abundância nos dias atuais. Se dermos um retorno no tempo, não precisa ir muito longe, nos últimos 10 anos, quanto progresso já não verificamos, materialmente falando, na Terra, no planeta. A civilização avança também moralmente. Embora muitos possam achar que a humanidade não está progredindo, está caminhando para trás com tanta violência, é um equívoco. A humanidade está progredindo muito. É claro que o progresso material é muito mais rápido, o progresso moral é muito lento. Mas o progresso moral também existe. Para citarmos um único exemplo, a inclusão. A inclusão de pessoas com qualquer tipo de deficiência já é resultado deste progresso da mentalidade humana. Apesar de tudo que envolve a adequação do ensino ou de outras áreas da vida, para que a inclusão se processe corretamente, com justiça, com ajustes perfeitos, há muito que ser feito ainda, mas a inclusão de criaturas, de pessoas com qualquer tipo de deficiência, já é uma demonstração do progresso moral da humanidade. Para citar este único exemplo. Porque o apelo de Jesus ao coração humano, ele é irresistível. E através dos séculos, este apelo de Jesus vem repercutindo na mentalidade humana para que sejamos melhores. Isso levou ao crescimento da solidariedade, do desejo de atenuar as dificuldades alheias. E Allan Kardec estuda as duas leis, como dissemos, entre outras, em O Livro dos Espíritos. Notem que são dezenas de questões. Nós não vamos, naturalmente, ficar lendo perguntas e respostas, porque se tornaria cansativo, é antididático. Mas também as outras leis de adoração, de progresso, de trabalho, de liberdade, de igualdade, de amor, justiça e caridade, de conservação, lá estão. Porque quando se fala em leis, nós somos levados a pensar que as leis divinas são apenas do aspecto moral. Não. Uma criança que está sendo gestada no ventre da mãe está dentro do processo da lei de reprodução. Se eu jogar este microfone para cima, ele vai cair pela lei de gravidade, que é uma lei física aplicada a este planeta. Portanto, também é uma lei divina. As leis químicas que operam a combinação e a transformação de elementos, também é uma lei divina. As leis divinas garantem o equilíbrio do universo. Todos nós, nesse instante, estamos aqui, eu falando, vocês ouvindo, estamos todos num processo normal de respiração, de digestão. A lei se cumpre naturalmente nas funções que os órgãos executam. É a lei que garante o equilíbrio. Enquanto isso, a Terra está girando, o universo em amplo movimento. São as leis divinas que garantem o equilíbrio de tudo que existe. Mas nós selecionamos alguns pequenos trechos
dessas duas leis para extrairmos algumas reflexões. O número que vai aparecer à esquerda é o número da questão de O Livro dos Espíritos. Desde que haja dois homens juntos, naturalmente que homens não são apenas seres do sexo masculino, mas duas criaturas humanas podem ser marido e mulher, podem ser dois sócios, podem ser pai e filho, podem ser duas pessoas dentro de um elevador, podem ser pessoas que estão dentro de um ônibus, de um trem do metrô. Desde que haja duas pessoas juntas ou dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. A nossa liberdade é absolutamente relativa. Nós podemos ir até um certo ponto. Quando desrespeitamos o próximo, estamos lesando a lei da liberdade. E alguns de nós, na história da humanidade, em todos os tempos, ultrapassaram este limite. Daí os resultados trágicos, muitas vezes. Com assassinatos, com tragédias de todo tipo, com lesões que repercutiram através de vidas futuras, que influenciaram negativamente a história da humanidade, que significa o abuso da liberdade, porque não se respeitou os direitos alheios, ocorrência que se verifica inclusive atualmente, com os disparates, com os desmandos morais, que ainda continuam a ocorrer fruto do desrespeito aos direitos alheios. Porque há um destaque na questão 851, digno de ser visto. Vejam só. Para o que é prova moral, o que é prova moral? Será muito interessante fazermos uma análise e pensar o que é prova moral. Prova moral são testes que a vida envia para ver se a gente já adquiriu certas virtudes, para ver se a gente já foi aprovado. Vou dar um único exemplo. Uma senhora interrompeu a nossa palestra certa vez. Eu estava fazendo um seminário sobre livre-arbítrio e ela interrompeu a palestra, pediu a palavra e contou a sua história. Ela foi no restaurante de uma grande capital brasileira, estava num restaurante de uma grande capital, e foi ao toalete. Quando chegou ao toalete, deparou-se com um envelope bancário do lado do vaso sanitário. Naturalmente, a outra mulher que usou antes, deixou cair aquele envelope bancário, identificado o banco, pegou o envelope e havia o nome do correntista, o número da agência e o número da conta bancária. Ela abriu o envelope e encontrou a quantia de R$600. Não teve dúvida. Pegou o dinheiro e guardou na bolsa. Pegou o envelope, amassou e devolveu ao lixo. Só que essa mulher, até hoje, está com a consciência acusando-a deste fato. Porque ela foi desaprovada numa prova moral. Vejam o que é uma prova moral. É um degrau. Ela foi reprovada na prova da honestidade. Eu mesmo fui reprovado severamente pela consciência um dia desses. Eu tenho uma palestra, o auxílio virá. Se não me engano, eu fiz ela o ano passado aqui, se não estou enganado. Não me lembro se foi esse o tema que eu proferi aqui. E nesta palestra, eu falo sobre uma mensagem de Emmanuel, o auxílio virá. Notem o alcance da palavra auxílio. Auxílio é todo recurso ou providência, não necessariamente material, que atenue a dificuldade de alguém. E Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. E eu fui fazer uma palestra sobre esse tema, também no aniversário do centro. E naquele dia eu fui de carona e voltei de ônibus. Cada viagem, cada palestra, uma história diferente. E era uma noite daquelas noites de frio cortante que tivemos o ano passado. Acabou a palestra, teve abraços, teve salgadinho, teve bolo, teve refrigerante, teve suco, abraços, autógrafos. E o casal anfitrião me levou para a rodoviária, a palestra foi em Araraquara. Araraquara é muito perto de Matão. O ônibus era às 10h35. Eu havia comprado a passagem com antecedência. E falei para o casal que me levou, pode ir embora que o ônibus está no horário. Vocês não precisam ficar aqui, está muito frio. E realmente eles foram embora, o ônibus chegou no horário mesmo, era 10h35.
e havia alguns passageiros para embarcar. Eu embarquei e eu costumo sentar sempre no corredor, é um hábito de muitos anos, gosto do corredor. Sentei-me e o último passageiro que embarcou não encontrava passagem. Ele pôs a mão no bolso, nos dois bolsos, no bolso de trás, no bolso da camisa, na carteira, abriu, o motorista não acha passagem. E não achou a passagem de jeito nenhum. Não houve um bate-boca ali, mas houve um impasse entre o motorista e o passageiro. Conclusão da história, porque essa história é um pouco mais longa e apenas para fechar a questão, o motorista deixou o passageiro na rodoviária, naquela noite cortante de frio, porque ele quis que o passageiro comprasse outra passagem. E o passageiro não tinha dinheiro para comprar outra passagem, ele perdeu a passagem. E eu assisti aquela cena passivamente, sem nenhuma reação, como se não tivesse nada com aquilo. Quando o ônibus atingiu a rodovia, a consciência cobrou. Ah, você falou do auxílio virá, né? Você falou na palestra também que Deus auxilia criaturas através das próprias criaturas. Que vergonha. Eu fui desaprovado numa prova moral daquilo que eu falava. São as provas morais que a vida vai apresentando. Para o que é prova moral e tentações, que são tentações? Todas aquelas que nós podemos elencar aqui. Desde a gula, o sexo, o apego, a vaidade, a prepotência, a arrogância, a ambição. As tentações, o espírito conservando o seu livre-arbítrio, ou a liberdade de escolha, sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Nós sempre somos senhores de ceder a uma tentação, ou de resistir a um convite inadequado. Sempre somos senhores de ceder a uma prova moral ou resistir a uma prova moral e demonstrar a nossa rebeldia, a nossa teimosia. Então nós vamos percebendo o alcance da questão, porque para fazer o bem, e aqui a questão 860, para fazer o bem, como deve ser, e como isso é o único objetivo da vida. Agora vamos parar aqui. Imaginem vocês, imaginemos nós, esta afirmação. Fazer o bem é o único objetivo da vida. Isso dá um congresso. Imagine quantos debates, exemplos, depoimentos, casos, que poderíamos extrair dessa afirmação. Fazer o bem é o único objetivo da vida. A própria palavra vida já por si só comporta desdobramentos infindáveis. E por que os Espíritos fizeram esta afirmação? O que é o bem? Imaginem quantos exemplos e desdobramentos podemos tirar desta frase. E fazer o bem pode impedir o mal. Claro. Quando se faz o bem, nós impedimos o mal. Sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. Nós estamos vivendo uma época de complexos desafios humanos. Vamos nos situar no Brasil. Nós estamos vivendo o problema da água. Não é só o Brasil, mas vamos situar-nos no Brasil. Nós estamos vivendo o problema da água. A água é um bem essencial, vital para a vida. E a água é uma providência divina para que a gente possa viver materialmente. Sem água nós não sobrevivemos. Então, o bem é o único objetivo da vida. Por isso que Deus nos proveu de água. Mas nós desperdiçamos água. E quando nós desperdiçamos água, nós estamos deixando de fazer o bem. Porque a economia de água é um bem, uma vez que vai beneficiar outras criaturas. E quando nós desperdiçamos água, nós estamos colaborando para um mal maior. E qual é o mal maior? A falta de água. Vejam, um exemplo físico. Todavia podemos buscar um outro exemplo. Estamos vivendo um momento desafiador no Brasil. Descambamos os brasileiros a falar mal dos governos.
Isso está acontecendo generalizado. Mas nos esquecemos que a nossa indiferença política, a nossa omissão política, a nossa não noção exata de cidadania gerou o mal maior que estamos vivendo agora. E somos nós mesmos que vamos ter que resolver. Porque fomos nós que criamos o mal maior pela nossa indiferença, como pátria, como nação. Deus não interfere no livre-arbítrio. Nós tivemos a liberdade de escolher, como nação estou dizendo. Não estou dizendo nós que estamos aqui, não estou me referindo a Itapira, mas nós, brasileiros, tivemos o poder da escolha. E agora geramos um mal maior. Por que será que votamos? Qual foi o interesse do voto? É um interesse particular ou é um interesse coletivo a bem da nação? E os eleitos? Qual o interesse que os move? É o bem particular ou é o bem da nação? Essas questões nos levam diretamente para essa afirmação aqui. Daí o cuidado que devemos ter com as nossas escolhas. Isso em todos os âmbitos. Mas o momento político do Brasil nos faz refletir, porque nós vamos sair escolados dessa experiência. Porque o Brasil está vivendo uma prova moral. E a prova moral nos faz experimentar as angústias de termos cedido a uma tentação. Isso vai nos custar caro, mas vai nos amadurecer. Aprenderemos a exercer a cidadania corretamente. Então, a nossa omissão política, a nossa indiferença aos interesses nacionais geraram este quadro que aí está. Porque quando um povo não avança muito depressa, questão 783, a palavra povo pode ser substituída por indivíduo, família, bairro, rua, quarteirão, cidade, estado, pátria, planeta, indivíduo, instituição. Quando o indivíduo, uma nação, uma cidade, uma instituição, uma família não avança muito depressa, não avança por quê? Porque nos acomodamos na inércia, na acomodação, não nos entusiasmamos com a necessidade da mudança. E o único estado permanente é o estado de mudança. Quando nos acomodamos na indiferença, na inércia, na falta de vontade, na ociosidade, Deus suscita de tempos em tempos um abalo físico. Quando disseram que o mundo ia acabar em 2012, eu fiz durante meses, acho que anos, a palestra Fim do Mundo em 2012. Como o mundo não acabou, naquela época parecia que ia acabar mesmo, um monte de terremoto, tsunami, né? Então havia aquela coisa que o mundo ia acabar em 2012. Eu usei muito essa questão aqui, abalo físico, terremoto, tsunami, terremoto, etc. Agora deu uma sossegada, né? Abalo físico. Como o mundo não acabou, a gente continua fazendo palestra. E aí a gente continua aqui embaixo. Ou moral que o transforma. E nós, como brasileiros, estamos vivendo um abalo moral. Fomos iludidos. Ficamos iludidos. E o abalo moral transforma, porque amadurece, a gente aprende. A gente aprende. Mas não precisa falar só em termos de nação. Individualmente, como é que estamos? Todos nós estamos a todo instante sofrendo provas morais. Porque a vida vai caminhando e a gente vai percebendo que precisa melhorar. Nós não temos outra alternativa. Ou melhoramos, ou melhoramos. Estamos comemorando 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo.
E isso sugere um reencontro com as lições de Jesus. E as lições de Jesus começam a nos incomodar, porque a gente começa a comparar aquilo que vamos aprendendo com o que somos. Ainda medíocres, criaturas que ainda ficam melindradas, criaturas que têm ciúme, vaidade, arrogância, prepotência, vingança. E nós vemos aí a ocorrência da sociedade com tragédias diárias. Então nós temos que aprender. Por isso é que Deus suscita um abalo físico ou moral para nos amadurecer. Porque nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Claro, as bagagens, as experiências são diferentes. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. E olha aqui outra lei de Deus, a lei de sociedade. Precisamos muito uns dos outros. É na troca, na permuta de experiências e bagagens que nós também crescemos. Por isso é que nós recebemos a visita constante de grandes personalidades que se encarnam entre nós para nos fazer avançar. Em 2014 nós acabamos de comemorar o centenário de Irmã Dulce. Irmã Dulce é uma carta viva do Evangelho. É um espírito mais avançado do que nós. Está mais amadurecido para nos ensinar. Deixou um legado de exemplos. Também comemoramos em 2014 o centenário de Herculano Pires. Uma mente lúcida, considerado o autor que mais compreendeu Allan Kardec. Entre outras grandes personalidades. Se quisermos sair da área da caridade e da religião, podemos buscar Steve Jobs. Podemos buscar Bill Gates, que são espíritos mais avançados do intelecto, que promovem o progresso da humanidade, com a bagagem que adquiriram em outras vivências, mais amadurecidos do que nós. Vamos vendo por aí que a providência divina não se cansa de nos enviar exemplos e referências, porque os espíritos ensinaram que são dois os maiores obstáculos para o nosso aperfeiçoamento. Vamos buscar a definição de dicionário desses obstáculos. Um deles é o orgulho. Olha a definição do dicionário. Manifestação do alto apreço ao conceito que alguém se tem, soberba ridícula. Definição do dicionário da palavra orgulho. Por outro lado, egoísmo. Olha a definição da palavra egoísmo no dicionário. Não é definição espírita. Mas vejam a atualidade dela. Amor exclusivo a si mesmo e aos interesses próprios em detrimento dos interesses alheios. Todos nós estamos enquadrados aí. Quem de nós nos enquadra nisso? Amor exclusivo aos interesses próprios em detrimento dos interesses alheios. Isso aqui é a definição de dicionário da palavra egoísmo. Por isso, os espíritos fizeram duas afirmações. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Estamos vivendo uma época do excesso do mal. Em todas as áreas. Isso não é um pessimismo. Há muita coisa boa acontecendo. Mas nós queremos chegar a essas coisas boas analisando a questão da liberdade e do progresso. Mas notem, o excesso do mal, da violência, da desonestidade, da corrupção faz compreender a necessidade do bem, porque o bem é o único objetivo da vida. E das reformas. Quais reformas? Políticas, fiscais, trabalhistas, penais, morais, individuais. Reformas. Porque não é possível que permaneçamos sempre do mesmo jeito, uma vez que o progresso é inevitável. Porque o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso. Já ensinaram os espíritos. Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, considerado um clássico da literatura espírita, considerado um filósofo espírita, um poeta do espiritismo, escreveu muitos livros, entre eles esse aqui. Quem não leu ainda, leia antes de desencarnar, para aproveitar o conteúdo desta obra extraordinária. Porque imaginem, o problema do ser, da construção do próprio destino,
e da dor. O problema do ser, do destino e da dor. E ele disse o seguinte, neste livro: o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem. Quem é que não quer o melhor, o belo e o bem? Todos queremos. É uma aspiração humana. O progresso é a aplicação das leis. Que leis? Humanas e divinas. Vamos dar um exemplo. A legislação de trânsito, com toda a sua sinalização, com as leis que regulam a movimentação de veículos automotores na via pública, ela é, a legislação de trânsito, é fruto da lei do progresso. Porque o desenvolvimento da humanidade trouxe-nos os veículos que se multiplicaram, se tornaram cada vez mais modernos. E o veículo hoje não é um artigo de luxo, o veículo hoje é um instrumento de trabalho. Então o progresso é a aplicação das leis de trânsito. E aí a gente ultrapassa em faixa dupla. A gente não para no semáforo, excede o limite de velocidade. Vejam como nós deturpamos as coisas. Nós desrespeitamos as leis. Mas o progresso é a aplicação das leis e princípios. Quais princípios? Os princípios da dignidade, da decência, do civismo. Os princípios que norteiam a vida, que naturalmente devem ser transmitidos às crianças, que realize a maior soma de ordem, de bem-estar, de liberdade e de fraternidade. Porque a aplicação das leis humanas e divinas e dos princípios que norteiam a vida vão fazer esta soma de bem-estar, de liberdade e de fraternidade. E Leon Denis diz que este programa é obra dos séculos. Por isso é que a lei da reencarnação nos possibilita alcançar este progresso. Porque uma vida, por mais longa que ela seja, não dá para realizar todos os progressos morais e intelectuais que desejamos numa existência de 80, 90, 120 anos se chegar, né? É pouco tempo para tudo que precisamos realizar. Mas ele apresenta um programa por meio de uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Quais são as faculdades humanas? A faculdade de pensar, de raciocinar, de discernir, a faculdade de ver, de ouvir, de falar, de relacionar-se. As faculdades humanas em geral, elas requerem uma educação e uma preparação prolongada, naturalmente que desde a infância. Preparar o homem para isso. Libertação dos apetites, libertação pela conquista da verdade. A ignorância ainda é graça, né? Os apetites ainda nos prendem, todo tipo de apetite. Libertação pela procura da virtude. E por causa dessa educação e preparação prolongada das faculdades humanas, eu quero sugerir para vocês que não percam a oportunidade de visitarem esse site aqui, o Instituto Caibart-Schutel. E lá no mecanismo de pesquisa vocês coloquem lá, evangelizando bebês. Vocês imaginam o que é contar a parábola do bom samaritano para bebês de 4 meses? Sabem lá o que é isso? Pois a Cíntia Vieira, que é de Goiânia, especializou-se nisso. Ela está hoje sensibilizando o Brasil na evangelização de bebês. Quer dizer, transmitir as noções do Evangelho aos bebês, que são espíritos velhos, que voltam em corpinhos novos, para que os adultos lhe transmitam aquelas leis e princípios do amor e da fraternidade. Então, se vocês acessarem esse site, vocês vão encontrar uma aula de evangelizando bebês. Isso está se espalhando pelo Brasil. E nós temos mostrado isso para incentivar as casas para que instalem em suas instituições também a evangelização de bebês. Depois eu vou falar mais do Instituto Caibart-Schutel, que é uma instituição surgida em Matão, Araraquara, e que realiza o encontro anual Caibart-Schutel e produz esse jornal aqui, o jornal Tribuna do Espiritismo, que eu trouxe para vocês. Tem 2 edições aqui, tem mais de 2, aliás. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas apenas para dar esse pequeno gancho inicial. Aí está o jornal Tribuna do Espiritismo. Esse jornal é de distribuição gratuita.
mantida por patrocínio, está hoje com distribuição de 12 mil exemplares, e é um jornal que visa também estimular o estudo. O que acham as mulheres dessa chamada de capa? O serviço doméstico escraviza? E os anseios pessoais sem apoio da família? Consigo sensibilizar marido e filhos? Eu trouxe exemplares aqui, gostaria muito que vocês levassem. Inclusive, como vocês estão vendo, o jornal está anunciando aqui o encontro anual Khaybar Shutel, que vai ocorrer em setembro. Até o dia 30 de junho, as inscrições são de menor valor. Então eu gostaria imensamente que vocês pensassem na hipótese de participarem desse evento. É um evento de grande porte, em torno de 700 pessoas. É um fim de semana, começa sábado às 2 horas da tarde e termina no domingo, a 12:30 aproximadamente, e reúne dezenas de cidades. É promovido pelo Instituto Khaybar Shutel e vocês terão um evento de qualidade. É a 4ª edição já, produzido pelo Instituto Khaybar Shutel, que também produz este jornal que trouxe para distribuição gratuita para vocês. Algumas notícias no jornal são de eventos que já passaram, porque eu trouxe alguns exemplares mais antigos. Todavia, dentro do jornal vocês vão se deparar com muita coisa que vai beneficiar o raciocínio. Essa edição de junho, por exemplo, vai ter aqui sobre a Copa do Mundo no Brasil da Fraternidade, né? E também falando sobre política e espiritismo. Quer dizer, são assuntos que estão na onda do momento, né? Que estão fervilhando na cabeça de todos nós brasileiros. E o evento aí está, 2014, 4º encontro anual Khaybar Shutel. Uma homenagem aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, 20 e 21 de setembro na Unip Araraquara. Faça o bem sempre é o tema do evento. Mas voltemos à nossa palestra. Vocês viram que até aqui nós estivemos com a parte teórica da palestra. Esta palestra foi encomendada o ano passado. Eu montei a palestra Liberdade e Progresso, mas achei que ela estava muito teórica, como vocês viram até aqui. Então eu quis incluir algo que cortasse a parte teórica e desse um dinamismo maior. E fui procurar uma homenagem de gratidão a Allan Kardec, aquele que organizou a doutrina espírita, não inventou, não é produto da imaginação dele, mas é aquele que organizou os princípios espíritas a partir da revelação dos espíritos. E Allan Kardec, nada mais justo que mostrá-lo nesta casa que está vivendo as alegrias do centenário. E quando fomos fazer esta homenagem de gratidão, procuramos algo que ilustrasse isso, nos deparamos com este personagem aqui, John Philip Sousa. Alguém conhece esse personagem? Alguém já viu falar quem é este homem? Mas vocês vão descobrir já já. Esse homem que morreu em 1932 tornou-se muito famoso porque ele é um compositor e maestro de banda norte-americano, popularmente conhecido como o Rei das Marchas. E nós vamos mostrar para vocês agora, o nosso assessor lá vai expor para a gente um clipe, para vocês verem uma marcha que ele fez quando estava encarnado. Vamos ouvir. Tem um clipe aqui embaixo. Isso. Vocês vão se lembrar da música.
O que é que isso aí tem a ver? Pode acender a luz. O que é que isso tem a ver com Allan Kardec? É muito interessante pensar nisso. Mas notem o seguinte: o nosso John Philip Sousa, que é maestro de banda norte-americano e que compôs aquele hino, usou da lei de liberdade para compor esta marcha, que ficou mundialmente conhecida. Usou da sua criatividade, usou do seu talento musical, da sua bagagem e dos seus conhecimentos musicais, somados à inspiração do alto, para nos oferecer esta pérola auditiva. Mas a lei do progresso também está ali, porque os instrumentos musicais, a harmonia da orquestra, o uniforme da orquestra, o layout, a distribuição dos músicos, a orquestração das notas musicais, é fruto da lei do progresso. Todavia, o nosso John Philip Sousa, eu acho que vai ter que, vamos ver, não, está certo. O John Philip Sousa, que desencarnou em 32, fez aquela letra quando estava encarnado, aquela música quando estava encarnado. Não há nenhuma referência que John Philip Sousa tenha tido contato com o Espiritismo, pelo menos eu não achei, enquanto estava encarnado. Mas desencarnado, o espírito John Philip Sousa, no mundo espiritual, compôs uma marcha em homenagem a Allan Kardec. Veja que coisa genial! E esta música foi apresentada pela Banda Sinfônica e Coral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na abertura do Festival de Música Mediúnica realizado no Teatro Municipal em 1982 e organizada pelo médium Jorge Rizzini. Jorge Rizzini era médium musical. Tinha facilidade de psicografar letra e música. E o comandante, o maestro que comandou a execução dessa música em 1982 no Teatro Municipal, era um especialista no estilo de John Philip Sousa. Ele conhecia profundamente a produção musical do espírito. E quando ele tomou conhecimento com a música, ele fez essa afirmação, é belíssima, e tem todas as características de John Philip Sousa, afirmou Antônio Domingos, maestro comandante do Corpo Musical da Polícia Militar. Antônio Domingos é de Jaboticabal,
Eu estive lá apresentando essa palestra, fiquei sabendo que ele é natural de lá. A prefeitura da cidade recentemente fez uma homenagem para ele. Ele está encarnado ainda, está idoso, mas está encarnado. E ele teve esse contato. Então, vamos ouvir a marcha que John Philip Sousa fez em homenagem a Allan Kardec. Chama-se Hino Glória a Kardec. A música foi psicografada e de autoria do espírito John Philip Sousa. A letra foi ditada pelo médico brasileiro desencarnado Manuel de Abreu, o mesmo que inventou a abreografia, aquela chapa do pulmão que a gente tirava para entrar nas empresas. Os dois espíritos, um ditou a música e outro ditou a letra, ao médium Jorge Risini, que na época estava encarnado, hoje já desencarnou, faz alguns anos já. Vejam o que eles ofereceram para a nossa audição. Allan Kardec, na terra foste, mensagem viva de Jesus. A tua obra é luz divina, nos ilumina e nos conduz. Allan Kardec, na terra foste, mensagem viva de Jesus. A tua obra é luz divina, nos ilumina e nos conduz. Glória a Kardec, glória, glória, o mestre novo marco na história. Kardec deu à humanidade a prova da imortalidade e levantou o véu das grandes leis do céu. Kardec, a nossa alerta está traçada em linha reta. Fazer com o Senhor a terra o mundo superior, fiéis ao sublime ideal, prometemos a espiritualidade, viver a divina verdade e defendê-la com amor total. Fiéis ao sublime ideal, prometemos a espiritualidade, viver a divina verdade e defendê-la com amor total. Notem que na letra da música estão as duas leis, de liberdade e de progresso. Quando lemos ali, fazer com o Senhor da terra um mundo superior, lei de progresso. Prometemos a espiritualidade, viver a divina verdade, prometemos. Mas temos a liberdade de não agir. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele deixa a gente tropeçar e cair, bater a cara, se machucar para a gente aprender. Porque é através das experiências que a gente amadurece, que a gente cresce, que a gente aprende diante das provas morais, diante das situações. E este programa todo de progresso e de liberdade, a gente vai adquirindo esta tarimba, vai adquirindo esta experiência através da reencarnação. Esta repetição das experiências. É no ir e vir das experiências carnais que nós aprendemos. Eu trouxe um romance aqui para vocês hoje. Não é de minha autoria, eu não sei escrever romance. Mas a médium e o espírito foram felizes na elaboração desta obra. Amor e Abandono. É um romance como tantos outros. Mas ele tem um detalhe interessante, porque no final de cada capítulo há referências de estudo com indicações doutrinárias do assunto tratado no capítulo que se encerrou. Isto no final de cada capítulo. E depois, no final da obra, há um apêndice com o estudo de um projeto reencarnatório.
Como é que se opera, eu fiz aqui o ano passado, né? Como é que se opera aquela visualização que nós vimos aqui na frente o ano passado, em que um era pai, outro era mãe, outro era filho, outro era patrão, etc. Isso está documentado no livro, através das referências doutrinárias como apêndice após o final do livro. E trouxe também este livro de contos, que também não é meu, mas eu tenho divulgado por toda parte porque merece. Esta obra me sensibilizou muito. Fiquei muito tocado por ela. Seu legado para o mundo. É um livro com 12 contos. E esses contos me levaram às lágrimas. Profundamente. Então eu tenho levado comigo, porque merece, tem que ser conhecido. Eu fiquei tão sensibilizado quando li os originais para publicar, que pedi ao autor autorização para fazer um breve comentário no final de cada capítulo. Tamanho o estímulo que os contos me deram. São contos de algumas páginas, porque são 12 contos reunidos na mesma obra. Não são muitos capítulos, são poucos capítulos, como vocês podem ver, mas que traduzem. E o subtítulo do livro, que se chama Histórias Comoventes na Busca de um Sonho, indicam esses personagens buscando a realização de um sonho e as lutas que enfrentaram. Então essas questões todas nos lembram que o Espiritismo é uma escola de almas. Eu contei para vocês também o ano passado a minha experiência de garoto traumatizado pela timidez. Quando eu tinha 10 anos, contei aqui na palestra, a professora me chamou para uma cerimônia cívica e me fez passar uma vergonha pública com 10 anos de idade. E eu fiquei um adolescente traumatizado pela timidez. E o que me ajudou a sair desse processo foi a mensagem, o auxílio virá, que coloquei no livro Espiritismo, Escola de Almas, contando a minha história. E trouxe também o livro Deus, que fala exatamente das leis divinas. Mas eu queria encerrar a minha palestra com uma emoção adicional. No dia 21 de abril de 2013, feriado de Tiradentes, foi domingo, ano passado, 21 de abril, o espírito Eurípides Barçanufo ditou uma mensagem através do médium Emanuel Cristiano, dirigida aos brasileiros. E nesta mensagem, que é muito longa, não dá para ler aqui, porque se torna cansativo e antididático, vocês vão encontrar a mensagem também no site do Instituto Caibar Schutel. Basta colocar lá no quadradinho de busca, mensagem de Eurípides Barçanufo ao Brasil. E Eurípides, o apóstolo de Sacramento, se dirige aos brasileiros e nos fala da grandeza do país. Desde a extensão territorial, a sua maravilhosa orla marítima, das suas riquezas naturais, mas especialmente da índole pacífica de seu povo, da índole acolhedora do povo brasileiro, da diversidade cultural e especialmente da diversidade de crenças, num país que aceita tudo, num país que recebe a todos e vive de norte a sul, apesar de todos os desafios e problemas que aqui enfrentamos, a fraternidade, apesar de todos os problemas que aqui enfrentamos. Depois de dirigir-se aos brasileiros, ele se dirige agora especificamente aos espíritas brasileiros, ou aos brasileiros espíritas. E aí novamente ele destaca a grandeza do Brasil, e vai dizer do compromisso do Brasil com o Evangelho de Jesus, da proposta de Jesus para o Brasil, de ser o celeiro do mundo, material e espiritualmente falando. Uma proposta que nós somos livres para acolher ou não, apesar da decisão divina de centralizar neste país extraordinário, continental, as luzes e a brisa do Evangelho do Cristo para todos os corações. E reiterando esta solicitação ou esta advertência de Eurípides, o Espírito José do Patrocínio
ainda neste mês de maio passado, através do médium João Pinto Rabelo, de Brasília, muito ligado a Divaldo, conheço pessoalmente a sua idoneidade moral, a sua integridade moral. O Espírito José do Patrocínio, em mensagem psicofônica, pela voz de João Pinto Rabelo, diz que o Brasil atravessa uma fase de prova moral. E que devemos manter a prudência nesses momentos de lutas que o país está enfrentando. Mas que vai superar, é claro que vai. O país não está na condução daqueles que pensam mandar nele. O país e o planeta não estão nas conduções das grandes potências. O planeta está nas mãos do Cristo, que conduz, ele foi o seu construtor, conduz o planeta apesar de respeitar profundamente o nosso livre-arbítrio. Não veio ao acaso ao planeta. E através do Espírito responsável pelo Brasil, preserva a nossa tarefa, as nossas riquezas. Em 2005, o Espírito Deodoro da Fonseca, através de Divaldo Pereira Franco, também destaca as grandezas naturais do Brasil. E diz que o Brasil tem riquezas enormes em seu subsolo, em sua orla marítima, que serão descobertas no devido tempo. Não agora, é melhor que não. Que serão descobertas no devido tempo, para colocar o Brasil no concerto das nações, no cumprimento de sua missão, quando os brasileiros estivermos transformados, moralizados. Por isso Eurípides, no final da sua mensagem, exalta a letra do hino nacional. Fala da inspiração que permitiu escrever aquela letra maravilhosa, que significa o programa do Cristo para o Brasil. O programa da pátria, o compromisso da pátria com o mundo. E pede que façamos da letra do hino nacional a nossa prece diária. Que façamos façamos do hino nacional a nossa inspiração para as lutas que estão a ocorrer e que virão. E nos pede que cantemos o hino nacional. Então, em atendimento ao pedido de Eurípides Barçanufo, em gratidão a Jesus, em gratidão a Deus pela pátria querida que nos irmana, sabedores que somos que é preciso levantar a cabeça e prosseguir sem medo, com coerência, com honestidade, com trabalho, com perseverança, especialmente esta casa que alcança seu centenário. Não é ao acaso que uma casa alcança seu centenário, uma casa que tem compromissos com o futuro. Peço a todos vocês que de pé cantemos o hino nacional brasileiro. Vou pedir para o meu assessorista erguer o som, que no clipe está baixo. Não é por causa da Copa, não é por causa dos 3-1 na Croácia, não é por causa do Neymar ou do Filipão, mas é por causa do Brasil. É apenas uma coincidência estarmos na Copa. Esteja essa bandeira, terra adorada.
do céu profundo. Procura só Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus e sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria mãe, colocada salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol resplendem, gentil, pátria amada, Brasil. E notem, se prestarmos atenção, no lema da nossa bandeira está a síntese das leis divinas: ordem e progresso. Originário do positivismo, a inspiração que norteou esta frase como lema da bandeira. Façamos uma comparação. Peguemos o livro dos Espíritos, olhemos no índice as leis que lá estão e veremos que todas elas enquadram-se perfeitamente dentro da ordem e do progresso, porque o país tem uma missão grandiosa pela frente, e nós somos o protagonista desta pátria bendita, deste país que nos acolheu como filhos. Portanto, brasileiros, prossigamos. Muito obrigado. Queria pedir a vocês que retirassem o jornal depois na saída. Vamos deixar ali na mesa. Não deixe de levar e principalmente passar adiante. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença. A nossa gratidão ao Orson pela brilhante palestra da noite. Vamos proferir uma prece, marcando assim o fecho do nosso encontro de hoje. Senhor de amor, bondade e misericórdia, pedimos neste instante, lembrando todos os apelos em favor da paz, que ela possa despontar de todos quantos possam nela interferir, desde as relações a dois até as relações internacionais, alcançando os responsáveis diretos e indiretos por conflitos armados, em andamento ou fervilhando nos bastidores, e alcançando também aos radicais de todas as procedências que espalham a tirania, a opressão, a exploração, a confusão, a dor e a morte. Que essa mesma paz, Senhor, nos envolva e oriente todos os instantes de nosso viver. Em vosso nome, em nome do Mestre Jesus, dos mensageiros do bem, nós concluímos o nosso encontro de hoje. E que assim seja.